Olá, filhos e filhas do JT, do segundo ano do JT, na verdade, né? Vou fazer essa breve videoaula para vocês aqui diretamente, né, da sala de desenho aqui do JT, para ajudar vocês no estudo do conteúdo para a prova parcial de vocês na semana que vem, né? A ideia é como estão rolando as movimentações para o Halloween e Dia de los Muertos, né? Algumas turmas elas ficaram defasadas com relação ao conteúdo, então eu estou fazendo esse videozinho rapidão para ajudar vocês e fazer uma introdução básica sobre a Revolução Francesa. Ô Vinícius, como é que vai ser essa introdução à Revolução Francesa? Ou seja, como é que a gente pode entender por que esse processo na França especificamente ele vai ser tão importante não só para a França e para a Europa, como também para o mundo inteiro, né? Então vamos lá, questões básicas muito rápidas, né? É necessário a gente entender que a França, a partir de 1780, ainda era um estado absolutista, ou seja, você tinha um corpo de governo centralizado na figura de um rei, de um monarca que tinha o poder do estado e o poder da religião, a Igreja Católica sustentando esse poder real, nobres que faziam parte, né, desse séquito em volta do rei e as outras classes sociais que ainda eram subordinadas a esse poder absoluto e centralizado. O grande lance é que a partir de 1780, na França especificamente, ela começa a passar por uma crise muito pesada em vários setores da administração real francesa. Por exemplo, a França começa a passar por uma crise política muito pesada, né? E ao mesmo tempo isso vai influenciar diretamente na questão da distribuição de alimentos e ao mesmo tempo na cobrança de impostos. Ou seja, quando você tem uma péssima economia, você acaba aumentando a cobrança de impostos. Só que, Vinícius, onde é que está o problema nessa situação? Vamos lá. A França, nessa época, ela era dividida em 3 estados, ou seja, cada estado possuía sua classe social específica. Como é que você pode entender essa divisão entre 3 estados? Acima de todo mundo, obviamente, o rei absoluto, o rei centralizado, o poder divino, o poder do estado e parará. O primeiro estado francês fazia parte da classe dos nobres, ou seja, as famílias que tinham terra por herança, por antiguidade, enfim, eram aqueles que eram ligados ao rei diretamente, não pagavam impostos. O segundo estado francês era o clero, ou seja, o corpo ligado à Igreja Católica que também sustentava o poder do rei, não pagava imposto. E grande parte da população francesa que era composta dentro do terceiro estado francês, ou seja, dentro do terceiro estado você tinha camponeses, você tinha trabalhadores urbanos, você tinha a população pobre, você tinha a classe burguesa que crescia e já enriquecia nesse momento, mas ela não fazia parte do poder. O grande problema é que quando a questão econômica ela se torna um problema, o peso maior dessa crise vai para o terceiro estado francês. Isso vai fazer com que o terceiro estado comece a se manifestar e ficar descontente, né, com essa política com falta de administração, uma política totalmente displicente do próprio rei, com festas e a nobreza morando no Palácio de Versalhes, longe dos centros urbanos, né, principalmente de Paris, e a população começa a morrer de fome. E aí, cara, a questão vai pesar para todos os lados do terceiro estado. Uma população faminta, uma burguesia rica, mas que não faz parte do poder, e obviamente a cobrança ao rei de resolver a situação. No meio dessa loucura toda, além da população começar a reclamar do próprio rei ou do próprio estado absolutista francês, no meio burguês começa a surgir um pensamento filosófico, ser desenvolvido na verdade, né? O pensamento filosófico iluminista. O que o pensamento filosófico iluminista ele vai ter de peso para a Revolução Francesa? Muito simples. Alguns núcleos burgueses começam a elaborar teorias de questionamento do poder do próprio rei, ou seja, por que há centralização do poder numa única figura, e também por que a Igreja Católica está lá. Porque qual era a grande bronca dos iluministas? Primeiro porque a razão e a inteligência ela vem da ciência, para eles não vinha de uma iluminação divina. Então, obviamente, o poder da Igreja Católica deveria ser diretamente questionado. E outra, se a população precisa de direitos básicos, então o poder não deve ser centralizado na figura de uma única pessoa. Esse poder ele precisa ser democratizado, ou seja, todos devem ter acesso a esse poder.
a partir dessas discussões, vários teóricos vão aparecendo e vão pautando o pensamento, né, para um objetivo dessa Revolução Francesa. Ou seja, se a gente destruir essa monarquia e acabar com o que está acontecendo, a gente vai ter agora meios para saber o que vai acontecer com a França depois que talvez isso possa ocorrer. E vai acontecer. E aí o que acontece? No meio dessa agitação toda, uma crise grandiosa na França, a pressão chega até o rei Luís XVI, né, o monarca máximo francês, e ele marca a chamada reunião dos Estados Gerais. Ou seja, qual vai ser essa ideia? Ele vai convocar representantes de cada estado francês para uma reunião dentro do Palácio de Versalhes, num dos salões do Palácio de Versalhes, e nessa reunião vai ser discutido, debatido e votado os próximos rumos da França, ou seja, as tentativas de se resolver os problemas franceses. Qual é o grande problema, e aí outro problema, obviamente, né, dentro dessa reunião dos Estados Gerais? Cada estado vai ter um peso de um voto. Mas Vinícius, o terceiro estado francês não é a maioria do povo francês? Então por que eles vão ter direito a um voto? Muito simples. Dentro do salão dessa reunião dos Estados Gerais, o rei ele vai ficar no centro desse salão. Do lado direito fica o clero e a nobreza, e do lado esquerdo fica o terceiro estado. E aí vocês entendem por que hoje as pessoas ainda utilizam, né, essas representações ideológicas de quem é de direita e quem é de esquerda. Ou seja, de direita a galera que apoia quem está no poder, né, e quer lutar pelos seus direitos de permanecer naquela classe, e a galera da esquerda que exige do poder central, ou do poder máximo daquele momento, né, bens básicos, ou pelo menos participação dentro das decisões políticas e tal. E aí no meio dessa discussão ficava injusto para o terceiro estado, porque se o primeiro e o segundo estado eram apoiadores do rei e não pagavam impostos, como é que o terceiro estado ia ter peso de voto para decidir alguma coisa? Ia ser sempre 2 contra 1. Então, cara, no meio dessa reunião dos Estados Gerais, o terceiro estado abandona essa reunião, porque não vai adiantar nada, eles não vão escutar os clamores do terceiro estado e muito menos resolver o problema da população francesa, que ao mesmo tempo que essa reunião rolava, já estava um quebra-pau maluco na França inteira. E aí esses caras saem da reunião dos Estados Gerais, entram numa sala qualquer do Palácio de Versalhes, e a partir de lá eles se organizam numa assembleia onde eles vão criar a chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ou seja, vai ser uma série de leis e exigências básicas de vida que vão ser dadas ao rei Luís XVI e exigir que ele faça cumprir essas leis. Ou seja, era como se fosse um princípio de uma construção de uma Constituição. Qual era o problema? Mais um problema, né? No meio disso tudo, um rei absolutista com poder centralizado, ele não ia simplesmente adotar e aceitar que seus poderes fossem limitados. Ele queria decidir a partir da fala dele. E aí, quando esses outros grandes problemas chegam até a população francesa, aí você tem o início do processo de revolução, ou seja, parcela da população que morria de fome não aguenta mais, os intelectuais da burguesia se separam em interesses políticos diversos, e o rei Luís XVI olha para uma França completamente em chamas, e a partir disso começa a grande Revolução Francesa, ou seja, as exigências do terceiro estado, a nobreza e o clero querendo permanecer com seus postos e seus cargos, e obviamente um rei que não sabe o que fazer e que já, mas não nessa prova, ele vai ser guilhotinado. E junto com a esposa dele também, porque a Revolução Francesa ela vai ser extremamente violenta, beleza? Então esse é o básico da introdução da Revolução Francesa para vocês. Muito obrigado pela atenção e é isso. Beijos a vocês e tchau!